Irmãos, vamos ler na palavra de Deus, no livro, na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que Deus nos ajude a compreender a palavra dele. Amém? É importante entendermos o contexto destas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Ele estava preso em Roma. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve da prisão. Ele está algemado. E ele manda essa carta a Timóteo, falando da situação dele, mas também procurando nos transmitir uma mensagem quando estivermos em situações adversas. Porque imaginem bem, irmãos, ele era um pregador da palavra, um servo de Deus. No entanto, estava preso. Passava o dia algemado a um soldado. Mais de um, porque os soldados cumpriam os turnos. Então, em cada turno vinha um soldado, era algemado a ele. Saía aquele soldado, vinha outro e era algemado a ele. Se fosse você, meu irmão, que é fiel a Deus, que Deus fez tantas promessas para você, e você se vir numa situação dessas, o que você diria de Deus? Como é que Deus permitiu isso na minha vida? É assim que normalmente a gente questiona Deus. Agora, o apóstolo Paulo diz que ele suportava tudo, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, suporto tudo por causa dos eleitos. Não era da eleição que ia haver lá em 15 de novembro de 2020, claro, nem a eleição do imperador. Ele estava falando daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. E ele disse que aquele sofrimento dele fazia parte da edificação das pessoas que serviam a Deus. Os eleitos são estes. No caso, essa palavra é extensiva a nós também, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O que Paulo está dizendo aí? Olha, vocês estão vendo eu sofrendo, então não desanimem se vocês passarem por sofrimento também. Porque estas coisas fazem parte da vida cristã, o sofrimento. No versículo 11, ele diz: fiel é esta palavra. O que ele vai dizer agora, Paulo, olha, presta bem atenção, porque o que eu vou dizer agora é algo que a gente precisa prestar bem atenção. E aí, eu coloquei o título desta reflexão: Atitudes da vida cristã. Quais são as atitudes que a gente precisa tomar na vida cristã? Então, aí, a primeira atitude que a gente precisa tomar, no versículo 11, ele diz o seguinte: fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. E aí eu perguntaria: você está vivo ou está morto? O que ele está dizendo com isto? Que a gente, quando entrega a vida da gente para Jesus, as coisas do mundo morreram, a gente morreu para o mundo. É isso que ele está dizendo.
que quando a gente decide seguir a Jesus, que a gente morreu para o mundo. Porque só pode viver com Jesus quem morrer para o mundo. Aliás, o próprio apóstolo João vai dizer mais lá na frente o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, neste mundo, nesta vida, a gente precisa decidir a quem é que nós amamos. Para quem é que nós vamos viver. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, nós só vamos ter vida eterna com Cristo se nós morrermos para o mundo. Porque se a gente quiser achar que tem que viver para o mundo, aí é que a pessoa está morta. Olha só que antagonismo. Viver para Cristo significa morrer para o mundo. Primeira atitude cristã. Só vivemos se morremos. Aliás, Jesus disse sobre a semente. Quem aqui já cultivou a terra, já plantou semente na terra? Praticamente todo mundo, não é? Você também já, Luísa? Já plantou uma sementinha? A sementinha que a gente planta, já notaram que ela está seca? Se você pegar uma semente que não estiver seca, quer dizer, não estiver morta, ela não vai viver. Você pegar um grão de milho, um grão de feijão que não estiver seco e plantar, ele não vai nascer. Então Jesus disse o seguinte: se o grão de trigo não morrer, ele não pode viver. É isso que Paulo está dizendo aqui. A gente precisa decidir para quem a gente quer viver. Primeira atitude: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Quer dizer que se não morremos, não vamos viver. Viram? A segunda atitude, no versículo 12. Se perseveramos, em algumas Bíblias está a palavra se sofrermos, ou se sofremos. Em alguma Bíblia está assim, se sofremos, na sua está, não é? Se sofremos ou se sofrermos. Tá? O que Paulo está dizendo aqui? É sobre a perseverança no sofrimento. Porque tem pessoas que basta vir o primeiro sofrimento e elas já estão abandonando o barco, né? Abandonando o navio, abandonando a fé. Mas aqui não, está dizendo o seguinte: se sofremos ou se perseveramos, também com ele reinaremos. Olha só. Para reinar é preciso sofrer. Para a gente receber as bênçãos que Deus tem para nós, há um caminho a ser percorrido. Vocês já viram os desportistas, os atletas, para eles chegarem a um pódio, ou às vezes até para disputarem a uma Olimpíada, o sofrimento que essas pessoas têm? Muitos desses atletas sofrem escoriações, sofrem diversos tipos de traumatismos físicos, e tem que calejar, tem que a mão, o pé, a perna, alguma outra parte do corpo, tem que fazer muito exercício. Há pessoas que, para participar de uma Olimpíada, são treinadas desde novinha, são preparadas desde novinhas, para chegar um dia e participar de uma Olimpíada. Então, assim é na vida cristã. Aliás, aí no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A vida cristã é assim também.
O atleta, ele galgou, foi vitorioso, mas quando chega lá na frente, ele é apanhado no exame antidoping. E aí? Ele corre o risco até de ser banido daquela área da competição que ele participava. Na vida cristã, a gente tem que prestar atenção nas normas, nas condições dessa caminhada da gente. E aqui Paulo diz o seguinte: uma das condições é sofrermos. Sofrermos. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, tem um versículo que eu cito muito ele aqui, e eu falo das bênçãos, da salvação, mas é só a primeira parte. Mas tem a última parte dele. Diz o seguinte: se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Maravilha! Você ser herdeiro de tudo que Jesus é. Mas aí tem uma condição. Se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. O problema é que algumas denominações, alguns pregadores, têm pregado uma vida cristã muito fácil. Têm pregado uma vida cristã da porta larga, que você não tem compromisso com nada. E Jesus falou assim: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque é apertado o caminho, estreita a porta que conduz à vida eterna, poucos são os que entram por ela. Então, a segunda condição é estarmos dispostos a sofrer por amor a Jesus, por causa do Evangelho, que aí o que acontecerá? Virá a recompensa. Agora, ainda no versículo 12, tem a terceira condição para a gente ter uma vida cristã agradável a Deus. Qual é a terceira atitude da vida cristã? A terceira atitude é complicada aí, porque diz o seguinte, no versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseveramos, ou se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Não, eu não sou crente, não. Não, eu vou na igreja, mas não, eu gosto de ler a Bíblia, né? Eu gosto de ouvir a palavra, mas não sou, não. Aí o que Paulo está dizendo? Que se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, qual é a terceira condição? Confessar. Confessar a Jesus. Ele falou isto lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então você toma uma decisão e diz: não, eu sirvo a Jesus, eu sou crente mesmo. Aí Jesus vai dizer o quê? Olha, esse aí me serve, ele é crente mesmo, meu Pai, vamos aceitar ele aqui. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 10, 32. Que se nós o confessarmos diante dos homens, ele também nos confessará diante do Pai. Aí, no versículo seguinte, ele diz: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus não quer crente vira-folha, não. Mais ou menos. Ou como se diz popularmente, né? O Maria vai com as outras. Aliás, esse termo, na última semana, foi meio problemático aí, né? Um ministro falou isso do outro e foi complicado isso aí. Mas Jesus quer pessoas firmes, decididas, pessoas que tenham atitude. Não, eu sirvo e sigo a Jesus. Eu creio em Jesus.
a minha vida é dele. Agora, a atitude é que me impressiona não é contraditório, mas pelo sentido oposto. Porque no versículo 12 diz que se nós o negarmos, ele nos negará. Mas já no versículo 13, ele diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel. Olha só. No anterior ele disse, se nós o negarmos, ele nos negará. Mas aqui no 13 já diz, que é a terceira atitude, ser fiel, porque ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Porque nas atitudes anteriores, nas situações anteriores, foram atitudes nossas, que Deus agindo de acordo com o nosso caráter. Mas neste aqui, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser infiel. Ele não pode dizer, bom, eu prometi, mas não vou cumprir porque, sabe, não deu. Deus é fiel. E o que ele está dizendo aqui? Eu não posso mudar a minha natureza. Eu não posso ser infiel. Porque aqui é diferente do anterior, quando nós o negamos e ele disse, não, eu não conheço. Se ele não me conhece, eu não o conheço. Agora, se ele é infiel, eu não posso mudar a minha natureza. Eu continuo fiel. A natureza divina não pode ser mudada, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Entretanto, se nós formos infiéis para com ele, não é que ele vai ser infiel para conosco, mas ele vai agir segundo a nossa infidelidade. Ele vai ser fiel ao que prometeu, fiel ao que disse. Ele não vai dizer, olha, eu disse que se você agisse dessa forma, eu iria negar você, se você me negasse, mas não tem problema não, eu vou mudar de ideia aqui. Não. Ele permanece fiel ao que prometeu, a ideia é esta. Ele permanece fiel ao que disse, ele permanece fiel ao que prometeu, ele permanece fiel às suas promessas. O que isso significa? Que se nós o confessarmos, se nós tivermos essas atitudes, tivermos a atitude de sofrermos por causa do Evangelho, por sermos cristãos, por servirmos a Ele, se nós abrirmos mão da vida do mundo para poder termos a vida de Deus, se nós confessarmos a Jesus diante dos homens, então Ele vai cumprir as promessas dEle. Você, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel a Deus, você, meu irmão, minha irmã, que tem sofrido por amor a Cristo, ou que tem passado por algum momento de tribulação, a promessa de Deus é que essa tribulação vai passar. O apóstolo Paulo disse que a nossa passageira e momentânea tribulação. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 9, ele vai dizer o quê? Que no versículo 10, principalmente, ele vai dizer que depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará e confirmará. Então, há sempre um limite para o sofrimento. Hoje eu citei para uma irmã, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Paulo diz o seguinte, que não veio sobre vós tentação ou tribulação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis,
Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, Deus sempre há de dar uma porta de saída. Vem a tribulação, mas Deus vai sempre mostrar qual é a saída. Haverá sempre uma porta de escape, uma saída. E Deus também não vai nos provar além das nossas forças, é o que está dizendo aí, além do que podemos suportar. Mas Ele vai dar um escape. Esta é a promessa de Deus para nós. Que Ele então nos ajude a permanecermos fiéis, a perseverarmos, não é? Que engloba tudo o que estamos dizendo, e nunca o negarmos. Amém? Amém.